Olha só, gente, neste nosso quadro da Minha Arte do Coração, vocês vão se impressionar com a história de vida desta mulher que eu vou trazer agora. Vocês que já assistem o programa, vocês já devem ter percebido, já devem ter visto, porque ela já esteve aqui participando, ensinando uma peça. E hoje ela vai nos inspirar. Hoje ela veio para contar a sua história com o artesanato e como eu sempre falo, né? Como o artesanato pode transformar as vidas das pessoas, né? Ainda mais nesse mundo em que vivemos hoje, né? Nesse mundo do artesanato, da vida no geral. Nós vamos falar sobre acessibilidade, que é sempre tão importante ser dito, ser falado e ser discutido. E ela é muito engajada nesse nosso meio do artesanato e nessa questão da acessibilidade. É com muita honra, com muita alegria que eu recebo aqui a Karen. Ô, querida, bem-vinda! Que honra estar aqui. Muito de volta, muito né? obrigada. De volta. De volta. Por favor, senta aqui. Que hoje muito obrigada. Você veio numa ocasião para nos ensinar, porque a Karen faz costura, ela veio ensinar uma peça. Hoje você vai nos contar a sua história, vai nos inspirar e vai mudar a vida de quem está nos assistindo lá em casa. Mas não tenho a menor dúvida. E incentivar o artesanato. Assim, que as pessoas não imaginam quanto foi importante na vida das pessoas, né? É verdade. É. Eu quero começar contando como é que o artesanato surgiu na sua vida, Karen. Olha, o artesanato aconteceu num momento muito ruim da minha vida. Eu sofri um acidente, tive que fazer uma cirurgia e acabei sendo aposentada antes do tempo previsto. Certo. Então, foi um momento em que eu realmente perdi o meu chão. E aí eu comecei a costurar, né? Porque eu fiquei 5 anos na cadeira de rodas. E primeiro para sair da depressão. Certo. E de repente eu percebi que eu estava costurando a minha autoestima. E o artesanato, ele me fez ser protagonista de novo. Então, eu digo para as pessoas, o artesanato é algo mágico, que as pessoas deviam dar tanto valor, porque foi desse momento difícil que eu consegui chegar onde eu cheguei. E você é uma mulher muito forte, uma mulher muito decidida, muito determinada. Eu sou. Eu já te conheço há algum tempo, eu posso falar isso. E quem te acompanha nas tuas redes também percebe tudo que você engaja, tudo que você envolve. Porque quando a gente fala em aprender uma técnica, todos nós nos colocamos numa situação, mas vai ser difícil, mas vai ser complicado. A gente impõe na nossa vida obstáculos e desafios e nós nos damos o limite, não é verdade? É verdade. Olha, eu costumo dizer que dificuldades quem não tem? O que nos define não são as nossas dificuldades, mas a nossa trajetória. É verdade. E quem define isso é a gente mesmo. No quesito artesanato, nunca vai haver um momento certo, né? Porque as pessoas às vezes ficam adiando. Eu não tenho linha, eu não tenho máquina, eu não tenho agulha, sempre eu não tenho alguma coisa. Uhum. Na verdade, o importante é começar. É você começar, criar, experimentar, errar. Faz parte do processo. Por isso que o artesanato é tão valioso na vida das pessoas. Que às vezes, né, alguém vem falar para você, olha, eu fiz meu paninho de prato. Não, aquilo é uma obra de arte. Sem dúvida. É ali que você escreve a sua história, é ali que você escreve o seu amor e para cada um de um jeito, né? O sol brilha para todos, então não importa que tenha 100 pessoas fazendo pano de prato, eu inclusive faço pano de prato, mas você vai achar alguém em que acha a sua arte mais bonita ou que quer a sua arte na sua casa, né? E o que te motivou a ir para a costura, a buscar no artesanato essa alternativa para um resgate de autoestima também, né? Olha, eu acho que no momento em que eu vivia, eu me encontrava tão
como mulher, PCD, sem poder trabalhar, eu me sentia totalmente invisível no mundo, né? E esse rótulo, né, de você ser incapaz, que ninguém merece, né? Isso é pesado, né? É um rótulo que ninguém merece ter. Então, o que me fez buscar no artesanato, primeiro porque, gente, ó que você todos os dias ensinando a fazer uma coisa. A gente consegue ter conteúdo, a gente consegue ter aula, a gente consegue ter ideias e criatividades sem grandes custos, a não ser a sua boa vontade de aprender algum ofício, seja lá qual for, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de me desafiar, eu faço de tudo um pouco, menos o macramê. Nós estamos até vendo imagens de você trabalhando lá no seu ateliê, olha, na costura. Então, mas eu faço tricô, eu faço tapeçaria, eu faço muito bordado, eu gosto muito de bordar. Então, o artesanato, ele deu essa oportunidade de quem não tinha condições financeiras na época, deu aprender, porque de repente eu descobri, nossa, olha quanta gente está disposta a ensinar. Os tutoriais que estão aí no YouTube, quantos não tem, né? Então eu descobri que era uma ferramenta que eu podia usar de aprendizado e fazer o meu artesanato, porque é isso que é o mágico, né? Eu posso fazer do meu jeito, e pôr a minha criatividade em cima disso. O artesanato, ele salva vidas, literalmente. E eu acho uma pena, assim, que as pessoas às vezes não se dediquem, né? De diferentes maneiras. Pessoas que às vezes estão sem emprego, ou mães que precisam cuidar do seu filho. Elas podem ter uma renda extra e ainda serem excelentes profissionais, né? Com certeza. Então, eu consegui o meu espaço, eu vejo assim, a minha representatividade, o meu espaço no artesanato, começando do zero. Então, eu tento mostrar isso muito no Instagram, de que a gente não deve se limitar. Sem dúvida. Né? A gente pode costurar os nossos sonhos, os nossos desejos, o nosso amor em cada peça que a gente entrega, e ter um trabalho que é maravilhoso, você fazer o que você ama, né? Eu realmente amo o que eu faço, então... A gente sente isso. Eu amo o que eu faço. E você não contente só em transformar a sua vida, você transforma a vida de todos aqueles que te acompanham, todos aqueles que escutam e se inspiram nas suas histórias, né? Porque quando a gente fala em acessibilidade, mesmo nos dias de hoje, ainda se tem muito a conquistar, né? Muitas coisas a fazerem em vários segmentos, né? Seja numa calçada, seja em leis, sejam em apoio, seja em empresas, em muitas coisas, muitas questões. Mas você viu no artesanato um meio, como uma válvula propulsora para você colocar todas essas questões. Exatamente. E falar sobre essas questões para que outras pessoas enxerguem e para que outras pessoas saiam daquela condição de aceitar, né? Não, ou do vitimismo, ou de aceitar. Na verdade, eu acho que assim, eu digo muito, a gente nasceu para ser feliz, ter uma vida digna, com abundância, é o que Deus quer para a gente, né? Agora, a gente precisa fazer um pouquinho a nossa lição de casa também. Quando eu fui para o Instagram, eu via que as pessoas reclamavam de umas coisas, assim, lógico que eu entendo que a dor de cada um é diferente, mas a gente pode optar ser feliz em meio ao caos, né? Sim, totalmente. E isso eu digo de boca cheia, né? Em meio ao caos, você pode escolher ser feliz e seguir em frente, porque é uma decisão. Está dentro de nós, né? Sim. Não é ter algo, não é conquistar algo, é dentro da gente. É aquele dia a dia, é aquele café com um amigo, com um querido, uma conversa boa. As felicidades estão nas pequenas coisas, né? Sim, sim. E assim, para mim, independente de eu trabalhar, né, de ser o meu trabalho, eu não consigo ver minha página como somente uma página de trabalho. Eu tenho dias, assim,
teve um dia aí que eu respondi 520 mensagens de pessoas com algum problema. Nenhuma venda. Mas eu acho que se eu não plantar essa semente da inclusão, a semente de que dignidade, respeito, porque o mundo não está preparado, esse mundo não está preparado para os deficientes. Né? É a gente que tenta se adaptar a esse mundo. Se eu não plantar essa semente, eu perco um pouco do sentido da minha vida. Tudo na minha vida precisa ter um sentido. Então, assim, eu trabalho muito com livro porque faz sentido as crianças lerem. Eu faço muito avental porque eu adoro cozinhar. Tudo para mim tem que ter um sentido. Né? E o meu ativismo, eu fico lutando aqui bastante. Em janeiro, depois de anos brigando com as embalagens, eu não me conformo, eu não consegui abrir uma garrafa d'água. Porque eu pago o mesmo valor que você paga pela sua garrafa d'água. Mas às vezes ela está na minha frente e eu não consigo abrir ela. Esse ano, depois de 5 anos tentando conversar, eu fiz o meu primeiro projeto de lei. Aí você vai falar, nossa, Karen, você... Não, eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum, metida a querer mudar o mundo. Escrevi... Querer os seus direitos, né? Como escrevi cidadã. Um projeto, saí correndo atrás de 500 deputados até que uma concordou. E vamos esperar que essa lei venha e que obrigue as empresas a trazer um pouco de autonomia. Eu não quero mudanças gigantescas. Eu quero que as pessoas tenham autonomia, dignidade, porque nem sempre alguém tem para quem pedir para abrir. Sim, verdade. Ou como eu sou uma pessoa que eu lutei a minha vida toda contra não pedir nada para ninguém. Não depender de ninguém, né? Então, por que não, né? Então, eu tenho o meu ativismo. Agora estou lutando com a maquiagem, trabalho muito com os autistas. A gente não pode passar nessa vida e fazer de conta que a gente não está percebendo nada e que está tudo bem, né? É verdade. E a gente precisa desejar o melhor para o próximo, né? Então, eu fico pensando, as crianças que estão nascendo hoje com alguma deficiência não vão ter que passar pelo que eu passei, porque eu estudei minha vida toda com mandato de segurança. Até minhas 2 universidades. Puxa, as minhas 2 graduações. Então, assim, que bom, melhorou. Mas podemos melhorar um pouco mais. Tem muito a melhorar, né? Sim. É sempre um caminho aí para ser conquistado. Sim, é um caminho gigantesco aí. É algo a se fazer. Mas eu vou sozinha, tentando fazer a diferença, tentando plantar essa ideia. Eu acho que esse fato de eu estar aqui falando, porque a inclusão verdadeira só acontece se ela for conversada. Sim, aberta, né? Para todos. Sim. Para todos. A gente conversa, a gente explica, como uma criança. E para quem não vivencia esta realidade, tem conhecimento, né? Sim. Das dificuldades, das necessidades e de que forma também pode ajudar, né? Sim. Então, eu acho que a importância de se conversar a respeito, porque assim, com a minha idade, com 64 anos, era muito mais fácil, quando você tinha alguém deficiente, você esconder em casa. Porque aí você protegia, né, do preconceito, das maldades, né, que existem por aí, óbvio, para todos, né? Então, não, a gente não tem que estar invisível. Então, assim, ir para o Instagram não foi fácil, foi uma decisão difícil, porque eu estou me expondo. Totalmente. Estou me expondo. Mas em prol de que as pessoas entendam de que está tudo bem. Você pode fazer absolutamente tudo. Né? Eu, antes do artesanato, houve época em que eu fiz marmita para fora. É mesmo? Eu sou boa de garfo, eu gosto de cozinhar, né? Teve um período antes do artesanato em que eu fiz marmita para fora. E depois eu falei, trabalhar na cozinha é bem punk, tá? É difícil. É bem punk. É difícil. Aí eu falei, não, uma coisa é cozinhar para mim, uma coisa é cozinhar para terceiros. Aí que depois eu resolvi ir para o artesanato e descobri. E você veja, tudo isso foi tão difícil, foi um caos tão complicado. Em meio ao caos, eu tive a oportunidade de conhecer
um ofício que eu amo. E que mudou sua vida e que está mudando a vida de muitas pessoas, né? Então precisou disso tudo para que eu conhecesse o artesanato. E encontrar o seu propósito. Sim. E conseguir fazer o que você mais ama. Sim. Ai, olha, que história linda. Parabéns. Muito, Parabéns, muito você obrigada. é muito inspiradora, viu? Muito, muito Eu quero obrigada. passar suas redes sociais para você ir lá seguir, acompanhar a Karen, Por conhecer o favor. trabalho, prestigiar de todas as formas, né? Você que é PCD ou que tem algum parente ou amigo, indique também a Karen e vamos unir forças, né? Porque eu acho que a união faz total diferença. Com não é verdade, certeza. Karen? E olha, eu antigamente, né, uns 10 anos atrás, eu era super contra as redes sociais, mas eu estava errada. Que aproxima, né, as na pessoas. verdade, ela me aproximou de pessoas que eu jamais poderia conhecer. E o que eu não entendia da ferramenta em si é que se você quiser usar para o mal, você vai. Sim, Mas você tudo, né? pode usar para o bem. E vamos usar para o bem. Vamos. Então, Espalhar muito gente, amor, me sigam. É uma forma de me ajudar com o meu ativismo. E não só isso, de mostrar para as pessoas nunca se limitarem. A gente nasceu para ser feliz, com certeza. Que linda. Posso te dar um abraço vou e te adorar. agradecer. Ai, como é bom conversar com feliz você, viu? por essa oportunidade. Eu mais ainda. Eu mais por, ainda. E por poder estar lá. E sempre tem esse espaço aqui, tá? Eu vou cobrar, hein? Sempre tem. Pode contar com a gente, por favor. Vou cobrar. Ainda mais quando se trata de artesanato também, a gente sempre apoia. Somos tá? dois apaixonados. Com certeza, com Vamos certeza. lutar pela valorização do artesanato e isso da aí. importância nele. Com Isso certeza. mesmo. Obrigado Obrigada. por tudo, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Viu? Muito Parabéns. obrigada.